Boa noite! Que saudade de estar com vocês aqui na quinta-feira. Ficamos, acho que 2 semanas, né? Ou mais, não sei, porque nós tivemos o evento das aulas gratuitas. Nossa, que evento maravilhoso! Espero que vocês tenham participado, que vocês tenham conseguido assistir às aulas. Então, numa semana foram as aulas gratuitas, na outra semana as aulas estavam disponíveis, porque as pessoas não deixaram as aulas escaparem, né? Elas assistiram às aulas ao vivo, mas aí pediram muito para a nossa equipe, né, deixar as aulas disponíveis e ficamos sem o nosso encontro, né, já que tinha esse material. Mas hoje estamos retornando, hoje com a Lana, deixa eu ver. Oi! Oi, oi. Boa noite, Lana, tudo Boa bom? noite. Tudo ótimo. Que Tá ótimo, me que ouvindo alegria. bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você também tá? Uhum. Ah, que bom. Então, uma alegria te receber aqui de novo. Já tivemos outras conversas, né, que fluiu muito bem. E as pessoas pedem para você voltar, né? Os convidados que a conversa vai fluindo, eles querem de novo, né? E o que não falta é tema importante, né? Tema que vai fazer a diferença nas nossas vidas, né? São muitos temas. Então, a nossa conversa nunca acaba também. É. E aí eu vou pedir para você se apresentar rapidinho, que sempre tem gente nova chegando, que ainda não te conhece. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz de estar aqui com a Eliane mais uma vez. Por quê? Porque é realmente trazendo algo que possa contribuir de alguma forma para a nossa reflexão e que essa reflexão se torne ação. Eu sou a Lana Leite, sou psicoterapeuta há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, coach, consteladora familiar, e venho nessa senda do desenvolvimento humano que eu acredito. Então a gente vai falar aqui de um tema que eu acredito, isso me dá muito Uhum, entusiasmo, muita força para falar, que é a felicidade. uhum. Né? Que legal, que bacana. Então, a felicidade, o Dalai Lama, ele fala dentro, né, do próprio ensinamento budista, que todos os seres buscam a felicidade. Todos, não só os seres humanos, né? Os animais, os insetos, qualquer ser. A gente está sempre se movendo, buscando a felicidade. Então, se você está aqui, se passa uma formiguinha daqui para cá, essa formiguinha está buscando a felicidade. Senão ela não se dava ao trabalho de sair daqui e vir para cá, né? Ou ela está buscando alimento, ou ela acha que esse lugar aqui é mais quentinho, algum benefício ela está vendo, né, para sair daqui e vir para cá. Então, todos nós buscamos a felicidade. Isso é algo da nossa natureza, né? E eu acho isso muito interessante porque na espiritualidade, né, que eu pratico, na linha que eu pratico, nós estudamos que nós temos uma verdadeira natureza que é livre, ampla, plena, que tem tudo o que a gente busca. Na verdade, isso já é nosso. Eu acho que por isso que a gente busca, porque, né, é totalmente pertinente que nós procuremos a felicidade, porque o sofrimento ele não faz parte da nossa verdadeira natureza. O sofrimento, na verdade, ele é algo construído pela mente. Isso são as 4 nobre verdades, né, que o Buda diz. E na quarta nobre verdade ele ensina um caminho para que a gente possa se liberar do sofrimento, já que a nossa verdadeira natureza é a felicidade. Então, a impressão que eu tenho é que nós buscamos a coisa certa, mas de uma maneira equivocada. É só isso que a gente tem que ajustar, né? E o que você
acha disso? A gente hoje tem muitos estudos sobre felicidade. Então, há mais de 30 anos, quando eu iniciei na psicologia, não existia uma abordagem focada em Uhum. felicidade e em bem-estar. Que hoje até a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra felicidade, porque ela já foi tão desgastada e tão Uhum. distorcida que ela passou a ser disfuncional na vida de muitas pessoas. E na Uhum. realidade, essa, principalmente pela psicologia positiva, foi se transicionando de felicidade para bem-estar. Então, aquela Uhum. felicidade genuína que era colocada na psicologia positiva no início da década de 90, dos trabalhos que começaram a focar em estudos mais profundos da felicidade e da positividade, do bem-estar, se entendia que era possível uma felicidade genuína que nos levaria à satisfação. Não posso deixar de citar aqui Martin Seligman, que é considerado o grande desenvolvedor dessa ideia da psicologia positiva. Tiveram outros colaboradores, mas ele ainda é um ícone da psicologia positiva, que é uma psicologia da felicidade, uma psicologia que Isso. acredita que existe, exatamente em culminância com o que o budismo fala, existe um caminho para a gente cultivar essa felicidade. E nessa Uhum. visão da psicologia positiva, vale dizer que ele não entende mais a felicidade simplesmente pela satisfação dos nossos desejos, aquilo que nós gostaríamos de realizar. Então, a felicidade inclui engajamento, ou seja, o entusiasmo, a entrega que você tem em alguma coisa na vida, sentido, quer dizer, para onde eu estou indo, por que eu estou indo, o que eu estou Uhum. fazendo e para quê, né? Então, um sentido na sua vida, relacionamentos saudáveis. E aí isso Uhum. também combina com a pesquisa, talvez a pesquisa mais longa que já se realizou, foi realizada em Harvard, continua, é uma pesquisa continuada, já está no quarto diretor dessa pesquisa, são 79 anos de pesquisa, quer dizer, é uma coisa muito prolongada, em que se pesquisou a vida de homens do início ao fim, ou da Uhum. adolescência até o fim, e descobriu que, de uma forma muito simplória, que eu estou simplificando aqui o resultado da pesquisa, mas que o que realmente fundamenta uma vida longa e boa são os relacionamentos saudáveis que a gente estabelece. Legal. Então, quando a gente Legal. vai entendendo isso, a gente vai vendo que essa que a gente chama de felicidade humana, ou a gente pode chamar de bem-estar adulto, que é interessante a gente colocar isso, bem-estar adulto, onde a gente pode desenvolver, envolve muitos fatores, é multifatorial isso. E o que Uhum. aconteceu? Você começou aí com uma coisa muito importante. O que aconteceu? Houve uma grande distorção nessa busca. Por quê? Se objetificou a felicidade. Então, a felicidade Uhum. é quando eu me casar, a felicidade é quando eu tiver um carro, a felicidade é quando eu estiver acima dos outros. Isso, isso é vendido e as pessoas compram caro essa ideia de que a felicidade é ser melhor do que os outros. Então, se eu tenho Uhum. algo que os outros não têm, eu me considero feliz. Mas se eu não tenho, eu passo a fazer construir uma vida em cima de uma base ilusória. Coincidências à parte, Eliane, hoje eu estava indo para a minha aula de Tai Chi Chuan e um carro à minha frente, eu dirigindo um carro à minha frente, tinha um dizer assim, não era atribuído a ninguém, um autor provavelmente desconhecido, tinha um olho de Horus assim, embaixo, como uma figura, uma imagem, escrito assim, se você vive nesse mundo, você vive na ilusão. Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Não estou dizendo que o mundo é ilusão. Estou só criando aqui um gancho para você falar um pouquinho também de física quântica dentro dessa visão. Não é que o mundo é ilusão, é que a gente, realmente, a mente produz a ilusão e que muitas vezes é nessa ilusão que estamos imersos e é aí que nós sofremos. É, Quando a gente exatamente. acredita que de fato nos falta. Quando a gente olha para o passado excessivamente e enxerga ali aquilo que não foi como gostaríamos, mesmo que não estejamos muito corretos do ponto de vista da nossa dor. E que quando a gente Oi, travou um pouquinho. Oi, voltou. quando a gente olha para isso que faltou e a gente mantém essa falta no hoje. Quando a gente olha para o futuro com medo e preocupação e não deixa de viver o que é o hoje. Então, isso Uhum. é o sofrimento fabricado, baseado Uhum. nessa ilusão de que existiria uma condição perfeita de se viver.
Eu guardei aqui nesse livro que eu gosto muito, que eu vou começar, para aproveitar aqui a oportunidade de convidar as pessoas. Sem Lama Não Há Lótus, eu vou fazer umas lives sobre ele. Ah, conheço. Do Thich Ótimo. Nhat Hanh, é um monge É. vietnamita. E ele conta uma historinha tão bonitinha que ele cita o Gênesis no início do livro. E ele fala assim, Deus disse, haja luz. E ele fala assim, eu gosto de imaginar que a luz respondeu dizendo, Deus, eu tenho que esperar a minha irmã gêmea, a escuridão, para que ela esteja comigo. E aí, Legal. eu não posso existir sem que haja escuridão. E Deus respondeu, por que você precisa esperar? A escuridão existe. E a luz respondeu, nesse caso, então, eu também já existo. Então, a gente quer a felicidade, a gente quer essa ideia de felicidade, é uma ideia de vida sem nenhum arranhão. É. E essa juventude está comprando isso de uma forma muito assustadora. Uhum. Entende? É. Então, essa ilusão, que eu acho que você pode contribuir quando a gente fala de meditação, a gente trabalha isso, quando a gente fala. Essa ilusão, ela é extremamente adoecedora, porque ela nos desconecta dessa essência luminosa, É. que é a Que nossa é a vida, que fonte, somos nós. que é a fonte da felicidade, na verdade. Sim. A gente faz o caminho inverso, né? Porque a nossa mente ela tem esse condicionamento de projetar para fora. Né? A gente não precisa mandar a mente fazer isso, ela faz isso o tempo inteiro. Nós estamos sempre prestando atenção no que está fora. Né? Então, por isso que o universo, muito amorosamente, acaba criando fora o que tem dentro. Porque é como se o universo fazia assim, tá bom, já que você não olha para dentro, você só olha para fora, então toma. Então eu vou botar aqui do lado de fora É o mais que ou menos você tem, isso. o que você tem dentro, para ver se você olha para isso, né? E então, quando a gente medita, é muito interessante, né? Porque eu sempre começo a meditação com esse comando, né? Mergulha a consciência no corpo, né? Inunda o seu corpo de consciência. Porque é uma coisa que a gente não faz, né? A gente passa a mente, está num lugar, o corpo está em outro, a gente passa o dia todo assim, como que desconectado. Então, na hora que a gente senta para meditar, é como se a gente integrasse aquilo, né? Tão bom. E aí eu falo com as pessoas, né? Eu falo, por isso que a gente se sente sozinho, a gente não fica com a gente. O corpo está aqui, está abandonado, a cabeça está voando lá não sei aonde. Porque quando você vem e joga essa consciência para o corpo, né? É como se você sentisse, eu tô aqui comigo, né? Tem alguém aqui comigo, eu mesma, eu tô aqui. Porque a gente se abandona, né? A gente está aqui, mas a mente está no passado, está no futuro, está no. Né? E a gente se identifica com o pensamento e perde totalmente esse caminho da felicidade, né? Como você falou, porque o pensamento ele começa a criar problemas, né? Ele começa a criar coisas que é uma coisa que nós vamos experienciar na meditação, né? Que nós não somos o pensamento. Então, porque muita gente nunca experienciou isso, né? Nunca fez essa experiência de sentar, relaxar e parar de dar continuidade ao pensamento. Né? O pensamento vem, eu observo, mas eu não dou continuidade. Só quando a gente faz isso, a gente vai ver que existe um campo de consciência fora do pensamento. Que quando você não dá continuidade ao pensamento, tem algo vivo, tem algo pulsante. Né? E assim a gente vai se aproximando da nossa verdadeira natureza. Mas é algo realmente que nós temos que experienciar. E vai E é fazer toda a interessante diferença, né? a gente falar de felicidade em tempos tão difíceis, com tantos atravessamentos, aí, guerra, pandemia. Essas situações difíceis da vida sempre ocorreram. Mas a gente não pode negar que foi algo muito desafiador. Eu hoje, como profissional da psicologia, atendo com muita frequência as pessoas com suas aquilo que reverberou negativamente da pandemia. Então, a gente tem esse quadro que se agravou, né, do ponto de vista da depressão, da ansiedade, e que é uma realidade.
Você colocou uma palavra muito importante, né? Essa questão da identificação. Não só com o pensamento, mas a identificação com o problema. E a identificação com a falta. Muitas pessoas se veem afogadas em tristezas profundas, frustrações, porque elas acreditam ou acreditaram ao longo da vida que são aquele problema ou aquele sofrimento que viveram. Ou seja, não deixaram o passado passar. É muito difícil deixar o passado passar. Né? É difícil deixar o passado passar quando tem coisas muito boas que a gente se recorda. É difícil deixar o passado passar quando tem marcas muito profundas de dor. Então isso, e o que é bom, né, que a gente falar aqui sobre isso, é o que me empolga no desenvolvimento humano. A gente pode mudar isso. O budismo fala isso de uma forma belíssima e as ciências também aplicam isso hoje, as ciências da área da psicologia aplicam isso de forma muito prática. É possível criar, do ponto de vista neurocientífico, novas circuitarias de positividade, de alegria, de bem-estar consigo, com o outro. Mas a gente tem que começar por uma questão. De tudo que nós estamos falando, nós temos que começar por uma questão, que é a pergunta: quem sou eu? Eu preciso me aprofundar nisso. Se eu não investigar quem sou eu não vou saber quem eu quero. Eliane, eu vou falar para vocês todos que estão aqui uma coisa que é surpreendente para mim até hoje. Eu continuo perplexa. Mas eu encontro com muita frequência adultos que, quando eu pergunto o que você quer, não sabe responder. Então eu não me conheço. Eu não sei exatamente o que eu quero, o que me faria feliz. Qual seria a mudança na minha vida? Porque também é outro condicionamento, né? Só olhar para o que falta, só olhar para o que está ruim, só olhar para o que reclama. Aí quando perguntam, então o que você quer? Eu não sei, nunca parei para pensar. Não sei. Exatamente. Eu só fico pensando, né? E se você pergunta às vezes para uma criança que é muito objetiva, é muito simples. Às vezes ela quer um doce, ela quer uma brincadeira, ela quer pular no pula-pula. Mas quando a gente vai para a vida adulta, sem essa consciência, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Eu fico um barco à deriva das ondas externas dos acontecimentos. Então, tudo que a gente estuda sobre essa felicidade genuína, esse bem-estar adulto, implica em você criar um estado interno de bem-estar e felicidade. Não dependente daquilo que está acontecendo fora. Não, se eu estou com um problema, eu não estou feliz. Então é como se essa historinha da luz e da escuridão, é como se uma coisa excluísse a outra, e não é. Porque não vai existir na Terra, o budismo fala isso na primeira grande verdade nobre, não vai existir na Terra um único ser humano que nunca sofreu, que nunca vai sofrer. Exatamente, perfeito. E aí é esse problema do paradigma, né? Porque é por isso eu falo muito dessa transição do paradigma clássico para o paradigma quântico, porque é uma outra maneira de compreender o universo, que muda tudo. Porque esse determinismo, né, de que eu preciso de tal coisa para ser feliz, a minha felicidade está condicionada a tal fator. Isso é um paradigma clássico, é um determinismo, é a coisa cartesiana, né, da história lá do Descartes, e penso, logo existo. Aí veio essa identificação com o pensamento. Então, parece que o pensamento é o suprassumo da nossa existência, né? Quando, na verdade, a frase em latim, que era cogito ergo sum, poderia ser traduzida como sou consciente, logo existo. Ela também tem essa tradução. Mas dentro da mentalidade da época, traduziu-se como penso. Mas hoje nós compreendemos que essa tradução também está certa. Sou consciente, logo existo. Que é totalmente coerente com o paradigma quântico, que traz as infinitas possibilidades. Quando você estava falando da neurociência, da plasticidade cerebral, da psicologia, quanta coisa hoje mostra que esse determinismo não existe, né? Que nós temos acesso a essas infinitas possibilidades, que é o que a física quântica mostra também de um modo muito claro, né? Senão porque nós nascemos, digamos assim, reativos. Né? Se você vê a criança, né? Ela é totalmente reativa. Você dá o brinquedo, ela fica feliz. Você tira o brinquedo, ela fica brava. Né?
Então, o que é ser reativo? É simplesmente responder às condições externas. Mas isso é algo. Mas, por outro lado, nós, seres humanos, somos a única espécie com capacidade de autoobservação. Né? Um gatinho, um cachorrinho não vai ter capacidade de se autoobservar. Mas nós temos. Né? Nós conseguimos pensar sobre o nosso processo de pensamento. Né? Nós conseguimos observar as nossas próprias emoções. E aí é que está a chave para mudar os hábitos. Então, isso proporciona a nós o poder de mudar os nossos hábitos, né? De escrever uma história diferente. E tem uma frase que eu sempre falo, né? Porque ela sempre acaba surgindo, que é do Steve Covey, que ele diz assim: entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço eu escrevo o meu destino. Então é algo totalmente contrário a ser reativo. Porque se nós somos reativos, acontece, eu respondo, não tem espaço. Né? O acontecimento e a resposta estão colados. Quando nós meditamos, nós vamos justamente abrindo esse espaço, né? Vendo que o pensamento vem, eu não respondo. Né? Então, eu vou vendo que tem um espaço entre o impulso e a resposta. E eu questiono o meu pensamento. Exatamente. E é nesse espaço que estão as infinitas possibilidades. Senão eu fico só no determinismo, no repetindo o condicionamento. Não é assim? Sim, sim. Tem uma autoridade em felicidade, que é um monge francês chamado Ricard Mathieu. Eu Mathieu adoro Ricard. as falas dele, porque ele é de um humor assim, apuradíssimo, adoro as brincadeiras, as piadas dele. E o Ricard Mathieu, ele coloca uma coisa muito interessante, ele fala, eu faço um link com a importância do amadurecimento psicológico, emocional do ser. Você citou a criança, me fez lembrar isso. Nós encontramos por muitas vezes adultos que trazem para a vida prática, para a vida de relação, uma criança muito reativa e muito atuante. Por que isso acontece? Porque até pela falta dessa investida mais profunda em olhar para dentro, em autoconhecimento, típica do Ocidente, as pessoas, na realidade, elas trabalham muito a racionalidade, a intelectualidade, se desenvolvem, muitas vezes trabalham, estabelecem relacionamentos, família, mas essa parte emocional fica ainda crua. E na realidade... é o paradigma também, né? Porque o paradigma do materialismo, o mundo é matéria. Então, vencer na vida é acumular matéria. Feliz, fulano tá bem de vida, porque comprou um carro, porque não sei o quê. Eu falei, gente, isso tá bem de vida? Você sabe lá, na verdade, a vida deles tá boa ou ruim, mas é muito paradigma do materialismo. E essa ideia foi vendida, na realidade, e a gente compra caro muitas vezes, e isso traz muito sofrimento, na realidade. Mas o Ricard Mathieu, voltando a ele foi considerado o homem mais feliz, mas foi uma pesquisa que foi feita com os monges lá, meditantes convictos no Tibete, e ele tem uma história bonita, porque ele é filho de um filósofo e uma artista, uma coisa assim, e vivia na sociedade francesa, se formou no Instituto Pasteur, em biólogo molecular, PhD, e um dia ele foi passear no Tibete e nunca mais voltou. Ele foi e se tornou essa pessoa, essa autoridade em felicidade, no sentido de que ele realmente tem uma visão muito próxima hoje da ciência do que a gente entende que seria a felicidade. E ele coloca de uma forma muito bonita que a gente poderia desenvolver, e eu chamo isso de amadurecimento, algumas habilidades para que a gente pudesse estar mais próximos desse bem-estar, dessa felicidade genuína. Então, essas habilidades, eu gosto de sempre começar por uma coisa que ele chama de liberdade interna. Que é quando eu começo a realmente cortar com essas prisões de crenças limitantes, de valores que me colocam mais conectado ao que eu não sou, ou à matéria, ou às coisas perecíveis da vida. Se hoje eu ouvi isso e me chamou a atenção, alguém falando assim, eu não gosto da morte. Peraí, quem é que vai gostar da morte? Mas a morte faz parte da vida. É a historinha da luz e escuridão.
Então, se eu entro em conflito com algo que faz parte da vida, de alguma forma eu nego a vida. Sim. Eu ando na mão contrária da vida. Então, essa liberdade interna, que eu acho belíssimo de falar, é justamente essa consciência de que, primeiro, as coisas não são contra mim. As coisas são como elas são. Elas não Exatamente. são contra mim. E eu vou entrando num processo, e outras filosofias, há pouco eu falava em algumas lives sobre a filosofia tolteca, outras filosofias abordam essa liberdade interna como um desfazer dessa que, no caso da tolteca, chama de domesticação da sociedade, da vida, da família, das pessoas, onde eu me coloco numa posição em que eu não tenho escolha. Então, Perfeito. essa liberdade interna é uma dessas habilidades que a gente pode desenvolver principalmente através do autoconhecimento, da inteligência emocional, desse amadurecimento. Quando eu dou esse salto, né, do desejo de ser servido para o desejo de servir. E aí a gente entra num outro fator importantíssimo que o Mathieu revela como um caminho para a felicidade, que é a compaixão e o altruísmo. Quando eu entendo que o meu bem, na realidade, é o bem de todos. E quando eu entendo isso, eu posso praticar isso. Ele sempre encerra as preleções dele falando que essa conquista é prática. Ela não vai cair no meu colo, fiquei feliz, olha que vida feliz que eu tenho. Isso não vai acontecer. Mas é a prática constante dessas habilidades, que é a liberdade interna, a compaixão, o altruísmo e a sabedoria. Ele coloca a sabedoria como discernimento entre aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. Eliane, quantas pessoas, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente aqui vão balançar a cabeça. Quantas pessoas a gente conhece que vivem situações negativas, ruins, seja em relacionamentos, seja que for de trabalho, como se não tivessem saída. Exatamente. Não enxerga, né, a saída. Tá num paradigma, numa paisagem mental que não vê a saída, mas a saída tá lá, né? Tá lá. Mas, E o gente, bom até a Ana buscador... falou, eu desativei o comentário para não atrapalhar, mas tem a caixinha de perguntas, tá? Quem quiser mandar uma pergunta, pode mandar ali na caixinha que eu leio. Mas pode falar, Ana, só deu o recadinho. O bom buscador, né? E geralmente num sistema familiar, tem sempre alguém que vai fazer esse papel. Ele vai buscar conhecer um pouco mais disso que se passa no interior dele. É esse o convite. Não tem como eu arrumar uma casa se eu não acender a luz. Vou ficar batendo a cabeça, me machucando, tropeçando nas coisas. Se em algum momento a gente sente que a nossa casa está desarrumada, eu não estou vivendo esse bem-estar, essa felicidade, as coisas não estão boas, seja no relacionamento, na parte financeira, seja na minha realização pessoal com as coisas, se alguma coisa está faltando, eu preciso descobrir o que é. Num segundo momento, descobrir como eu posso me aproximar disso. Como eu posso me aproximar daquilo que vai me fazer bem. Mas eu preciso discernir, eu preciso ter essa sabedoria que vai me dar a condição de saber, peraí, isso aqui é bom para mim. Gente, eu conheço pessoas, assim, muitas pessoas que vivem situações que não são boas para elas. Relacionamentos são coisas muito importantes. Eu disse aqui no começo que relacionamentos saudáveis são a base, isso é resultado de pesquisa, a base de viver mais e melhor. Nada mais é tão fundamental. Outras coisas acrescentam. Você vê essa necessidade, né, da gente mudar essa visão de sair do autocentramento e abrir, né, e focar no outro. Porque o autocentramento, ele é muito paradoxal. A gente fica autocentrado justamente porque a gente quer a felicidade. Então a gente começa, né, tudo eu, né? Então tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser porque eu quero ser feliz. Então tem que ser. Mas aí a gente vai ficando mais infeliz. É uma coisa muito paradoxal. E quando a gente sai do autocentramento e começa a oferecer, como você falou, começa a olhar o outro, começa a exercitar essas grandes qualidades que nós temos, aí sim nós vamos ficando felizes, né? É muito paradoxal. Só com esse amadurecimento eu posso construir virtudes.
como o altruísmo, como a compaixão. Uhum. E isso é um processo, não é uma coisa também de um dia para o outro, mas eu posso começar, eu posso dar início a esse processo de me conhecer, de verificar, e principalmente de como adulto satisfazer as minhas necessidades ao invés de projetar essas necessidades nos outros para que os outros me atendam, e aí eu fico É. realmente muito vulnerável, sendo que o outro eu não Uhum. controlo. Eu É. costumo dizer que eu tenho Esse, medicações, né? Acho que eu essa já é a grande falei isso aqui. cilada, né? Porque a É. gente, como você falou, nós temos esse paradigma de que a felicidade vai vir de coisas externas, né? Então é aquela coisa, a coisa externa ela facilita a nossa vida. Ninguém está dizendo que não facilita, né? Você ter mais dinheiro, você ter mais acesso, isso vai trazer várias felicidades, várias facilidades, desculpa, né? E até uma felicidade momentânea, mas aquilo tem um prazo de validade. Né? Daqui a Sim. pouco aquilo São vira finitos. normal. Uhum. Oi? São finitos, né? Tem fim. São finitos. Daqui a pouco aquilo vira normal, aquilo não brilha mais. Né? E aí nós precisamos ir buscar outra coisa. Então uma coisa incessante. Né? E quando nós temos uma coisa que nos gera muito apego, que a gente acha que é feliz com aquilo, mas aquilo nos gera muito apego, na verdade você já tem uma infelicidade em paralelo, né? Você já tem uma angústia em paralelo, né? Porque a gente sabe que aquilo é impermanente. Então, é como aquele relacionamento que a gente tem medo de perder o tempo inteiro, né? E tá o tempo inteiro olhando no WhatsApp, se mandou mensagem, se não mandou. Então, Você falou uma palavra que eu acho muito importante. O budismo salienta essa questão do apego. E eu acho importante a gente falar disso. Por que, que a gente se apega? Né? Isso é uma questão que a gente precisa entender dentro de cada um de nós. Cada um com a sua particularidade. Mas por que existe apego? Então, talvez o fundamento, a emoção primária que gere apego, a gente pode aqui colocar como uma sugestão de reflexão, seja o medo. uhum, Então, esse medo que gera o apego cria uma série de vícios nas nossas vidas. uhum, O vício é a expressão de uma falta. Então, toda vez que lá no primitivismo do nosso desenvolvimento infantil, na precariedade da infância, lá nos faltou, teve algum desafio, alguma questão, a gente não tinha recursos para resolver isso. E os recursos eram tão precários que muitas vezes tinham a ver com apego, tinham a ver com a reatividade, como você já falou. Então, quando a gente vem para esse universo adulto, se a gente trabalha nesse amadurecimento, a gente pode entender que nada é permanente. E de que, entendendo isso, eu tenho que buscar dentro de mim a possibilidade de permanência, a possibilidade de constância, de apoio, exatamente, exatamente. entende? Na vida. Então, Uhum. isso também foi vendido de uma forma muito pesada para a gente, de uma forma geral, e fez com que as pessoas criassem essa ilusão de que, se apegando, estariam salvas, se apegando, estariam seguras. É, é. Claro que Achando isso que tudo é importante pensar, né? Refletir. é, achando que o refúgio está nessas coisas, né? Que nós poderíamos colocar o nosso refúgio nessas coisas que, na verdade, são impermanentes. Então, como que a gente vai colocar o refúgio em algo que balança, que se move? Né? Algo importante a ressaltar do ponto de vista das pesquisas mais atuais, elas estão muito focadas nos Estados Unidos e alguns países da Europa também já trabalharam muito isso, sobre o treino da mente, e aí entra o mindfulness, a meditação como um todo, as práticas as práticas de meditação em movimento, como o Tai Chi Chuan. O que as pesquisas vêm apontando insistentemente é que, praticando, a gente cria circuitaria positiva de bem-estar e felicidade. Tudo que a gente ouve hoje vai bater nessa tecla. Então, peraí, existe um caminho, mas como eu chego lá? E muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu já tentei, eu já fiz esse negócio aí.
Mas o que a gente está verificando é que existem dois fatores fundamentais para que a gente tenha resultado: frequência, constância nas práticas. Com Então, certeza. é trabalhar com constância, é a miúde, é todo É, dia, é um é, pouquinho todo dia, olhar para dentro, me perguntar como é que foi meu dia. Nós estamos hoje é, aqui, já é à noite. Como é que foi meu dia? O que foi bom? Tem é. uma pesquisa interessantíssima da psicologia positiva sobre a gratidão, os estudos também se voltaram para o Não, lado eu da ia falar gratidão, nisso agora. que é a gente olhar para o final do dia e simplesmente buscar 3 coisas pelas quais a gente agradece porque foram muito boas, que deram certo no dia. Não, e Coisa aí, simples. olha, é o que eu tava, vou te contar agora aqui uma experiência minha, vou compartilhar uma experiência minha. Você vê como que essa identificação com o pensamento rouba a nossa felicidade, como nós falamos no início, né? Eu comecei há um tempo atrás a fazer o caderno da gratidão, que eu nunca tinha feito, eu sempre gostei de prática da gratidão e sempre ouvi falar da coisa do caderno. Eu falei, vou fazer. Então, pega lá o caderninho, todo dia escreve 10 coisas para agradecer. E olha, teve um dia que realmente foi um salto quântico, assim, porque eu estava com a cabeça preocupada, numa paisagem mental, né? Preocupada. E aí eu comecei todo dia a escrever 10 coisas que eu tinha que agradecer. Daqui a pouco me deu um insight, assim, eu falei, gente, olha o que eu estou escrevendo no caderno. O que eu estou vivendo não é o que eu estou pensando. A minha vida é muito melhor. Mas é incrível, parece tão óbvio, mas a gente não vê, porque Não ver. a paisagem mental ela coloca um óculos nos nossos olhos, né? E onde E ela está você, às vezes, está focada? com uma vida ótima e Uhum. olha a vida e acha que está ruim, e acha que. É, Né? E eu falei, nossa, olha, muito interessante realmente esse exercício do é. caderno. Por... Ela tá focada na falta. E veja bem, isso é imaturidade psicológica, emocional, porque para a criança sempre falta. Eu costumo dizer, a criança é um saco sem fundo. Você dá, e ela quer mais. E não acaba esse querer da criança. E isso é da própria natureza. Para que a gente se desenvolva, a gente precisa ter essa fome insaciável de saber, de Uhum. aprender, de ter. A gente precisa É, dessa fome insaciável lá no nosso desenvolvimento. Só que trazer isso para a vida adulta é onde a gente vai para os vícios, é onde a gente vai para essa é, insatisfação constante. Às vezes a pessoa nem sabe por que ela não está bem. Eu nem sei por que eu não é, estou bem, mas não estou bem. E aí a coisa vai embolando mesmo, né? Eu é, acho que você falou óbvio, é óbvio. Veja bem, se eu agradeço, eu recebi. exatamente. Se eu É. agradeço, eu recebi de alguma forma. Se eu recebi, eu estou na falta ou no ganho? Eu estou na É. perda ou no ganho? Eu estou no ganho. Uhum. Então é isso que às vezes as pessoas resistem. Eu ouço coisas assim muito interessantes. Às vezes as pessoas falam assim: eu me acostumei a não estar feliz, eu me acostumei a Também. estar É. insatisfeita com a vida. É verdade, é Não é? verdade. É. E, nossa, e assim, a física quântica ela traz isso tudo, né, também de uma forma muito clara, porque ela traz a responsabilidade, mas a responsabilidade num sentido totalmente positivo, porque quando eu vejo que eu sou o mestre da minha vida, que eu estou co-criando a minha realidade o tempo inteiro, né, que não tem essa coisa que a física clássica falava de um mundo que existe independente de mim, porque nesse mundo só me resta o papel de vítima, já que o mundo acontece, eu não tenho nada com isso, que se acontece algo ruim, eu não tenho o que fazer, né? Agora, quando o paradigma quântico mostra que nós temos a responsabilidade no sentido de responder com consciência, né? Que nós temos esse poder, é maravilhoso, porque eu só posso mudar o que está dentro de mim, né? E se a física quântica mostra que o observador ele interfere, o observador ele não está separado do que a gente chama de universo, né? Que o universo é um processo de relação. Nossa, que ótima notícia, né? Então, finalmente. Mas a gente vai se deparar diariamente com muitas distrações. É. Então, diariamente, a gente é convidado a sair disso que nós estamos conversando aqui. Eu costumo dizer que é um luxo
por incrível que pareça, nos dias de hoje, é um luxo a gente estar tendo um tempo e tendo essas 30 pessoas envolvidas aqui, pensando junto com a gente sobre esses temas. Por quê? Porque o mundo é lotado de distrações que nos distanciam de nós mesmos. Eu aqui não estou fazendo uma crítica, eu estou só fazendo uma análise, uma observação de como é a dinâmica da vida exterior. Então, é o tempo todo sendo promovido que você não tem tudo, que você tem falta. O tempo todo isso é plantado na sua consciência de inumeráveis formas. E se a gente se distrai e se deixa envolver por Maia, né, essa ilusão coletiva, a gente se distancia daquilo que é essencial. O essencial é simples, essa frase é de Bert Hellinger. O essencial é muito simples. Não são as coisas rebuscadas, não é um grande dia, não é nada disso, o essencial é simples. Por isso que essa prática ela é tão poderosa, a prática da gratidão, porque quando você vai num dia comum buscando aquilo a agradecer, você vai encontrar coisas muito simples. Hoje o trânsito estava legal. Hoje eu fui lá para minha aula de Tai Chi Chuan e ainda tive esse carro na minha frente com essa frase incrível de presente. Isso foi muito bom, eu agradeço por isso. Entende? Hoje eu sentei e eu tive um abraço apertado da minha mestra. Isso foi tão gostoso receber o abraço apertado da minha mestra. Então, e são coisas muito simples que vão construindo essa identidade com o bem-estar, essa identificação com o bem-estar, que a gente perde ao longo da vida. Porque a gente sofre muitas situações, às vezes essas situações perduram no campo mental. Aconteceu lá em 1900 e bolinha. E eu tô aqui, porque lá, contando aquela história dentro da minha cabeça, como se fosse hoje. E aí, há todo, do ponto de vista químico, cerebral, há todo um despejo de cortisol, hormônios de estresse, me dizendo que eu não tô bem mesmo. E aí o corpo confirma, tá ruim mesmo. E a boa notícia é essa, né? A boa notícia é que nós reconstruímos a confusão todo dia. Né? Então, ao invés, né, de nós pensarmos, por que a minha vida está sempre a mesma coisa? Dentro do paradigma quântico, a pergunta correta é por que eu estou construindo todo dia a mesma coisa? Porque é isso que acontece, porque como nós falamos da neurociência, da plasticidade cerebral, se eu parar de todo dia remoer aquilo, as sinapses começam a se romper. Né? Se eu simplesmente silenciar, eu já estou me transformando. Né? E isso aí que você falou, eu queria aproveitar, você falou do hábito, da constância, né? Se você puder meditar 5 minutos todo dia, isso já vai dar um efeito maravilhoso. Você tem mais resultados meditando todo dia 5 minutos do que se você meditar um dia ou 1 hora e depois o resto da semana não meditar mais. Frequência. É melhor que você medite todo dia 5 minutos. Exato, Então, esse é resultado de pesquisa. Em relação ao mindfulness, se você tem essa frequência, essa constância, você já observa os resultados. Você realmente, e um dos resultados, pelo menos com a minha prática, que eu vi com mais força, foi cada vez mais sendo menos reativa. Isso. Os impactos, né, internos em relação àquilo que ocorre externamente começaram a ficar mais suaves, mais amenos e a gente realmente caminhar para uma resposta e não para uma reação. Nossa, então, são processos. Que coisa maravilhosa, né? Tá? Os gregos chamavam de ademonia, o florescimento. Essa palavra florescer, o Martin Seligman também usou, tem até um livro maravilhoso dele chamado Florescer, que ele fala um pouco dessa história da psicologia positiva e do que seria isso, essa felicidade, esse bem-estar adulto, né? Porque é quando a gente pode construir, a gente pode se responsabilizar, como você falou, por essa demonia, por esse florescer da nossa alma, como a nossa alma é. Quantas pessoas, eu sempre me instigou isso, eu até escrevi isso no livro que eu escrevi, eu até coloquei isso, como me instigava a encontrar pessoas com uma vida muito difícil, uma vida atribulada, cheia de questões muito complexas, de família, de história de vida mesmo, encontrar pessoas felizes.
com uma positividade, com um sorriso, com uma disposição, um engajamento. Caramba, de onde que essa pessoa tira isso? Isso é uma sabedoria. É. Né? Isso você falou, eu me lembrei um lama americano, que ele costuma vir uma vez por ano no Brasil para dar um retiro. E ele fala desse florescimento também, e ele diz de alunos dele que ele teve um aluno que estava com câncer e estava florescendo. Ele fala, isso é independente da circunstância. Né? A Lindo. pessoa pode aparentemente estar numa situação de sofrimento e por algum motivo aquilo está fazendo ela florescer internamente, ela está experimentando estados mentais de mais plenitude, né, e abundância interna do que pessoas que estão lá numa praia ou que estão achando. Aí, né? A felicidade deixa de ser um objeto a ser atingido. Exatamente. E ela passa a ser um estado interno. Exatamente. Uma expressão interna, uma vivência interna do bem-estar e da paz e de tudo mais. Né? Eu tenho receitado, sabe, Eliane, eu tenho receitado o altruísmo, o trabalho voluntário, as pessoas que estão, às vezes, muito deprimidas, que elas possam também muito bom. fazer um pouco disso e movimentar um pouco essa energia do serviço, que às vezes também pode mudar a nossa condição interna. Isso é maravilhoso, porque nós precisamos ter esse olhar integral realmente do ser humano, porque essa ideia de separar, né? Isso é físico, isso é psicológico, isso é espiritual, isso, mais uma vez, paradigma clássico, cartesiano, que separa tudo. Não tem separação. Né? Então, eu fico muito feliz de ver que você, dentro da prática terapeuta, dentro da psicologia, inclui a prática espiritual, a prática, porque não é separado. Não sei quem falou isso. Né? Aliás, nós sabemos quem falou, mas não era para... Já passou, gente. Isso é paradigma do século XIX. Nós estamos no século XXI. Sim. Né? Então, é isso, né? Muito obrigada, querida. Olha, a conversa flui, né? Que é uma já foi quase 50 minutos, porque é muito bom. A gente nem sente passar o tempo. Mas é bom também, né? Às vezes tem que esticar um pouquinho mais mesmo para as ideias brotarem com mais profundidade, né? Te agradeço muito, Eliane. Muito obrigada a oportunidade aí. Imagina, a Daniela comentou aqui, quando nós falamos, né, que às vezes a pessoa está numa paisagem que não vê saída, ela disse que às vezes até vê uma ou mais saídas, mas não tem coragem, né? Isso também às vezes acontece, né? E aí tem a ver com essas crenças limitantes, porque muitas vezes a gente não acredita que pode. Né? E a gente fica preso, né, não tem essa liberdade interna para dar esse passo. Também a coragem às vezes falta porque a gente imagina em bloco a resolução. Pronto, saí daqui, fui para ali, está tudo resolvido. Mas se a gente começa a diluir, a neurolinguística ensina isso maravilhosamente bem. A gente diluir isso em pequenos passos, talvez não seja tão difícil e a gente possa conseguir um passo de cada vez, talvez não seja uma coisa tão assustadora. É verdade. Isso é um grande meio hábil, né? A gente já olha a tarefa como um todo, né? A gente fala, não vou conseguir, né? Mas realmente, né? Divida aquilo, né? Como uma pessoa disse outro dia, eu achei muito engraçado. Pode vir o touro, mas desde que seja dividido em bifes. É isso. Aí você vai pegando um bifinho de cada vez. De cada vez. Já foi o touro, o touro não... mas que legal. Lana, muito obrigada. Até a próxima. Te aguardo para um novo bate-papo, porque eu acho Será que um prazer. É sempre muito válido, né, para todo mundo. Um grande beijo, gente. Obrigada a todos, obrigada a todos. Foi um prazer. Estava aqui com a gente. Obrigada, Lana. Beijo. Vai ficar gravado, né, Eliane? Vai, eu vou compartilhar agora para ficar no teu perfil também, se você quiser. Ótimo. Tá? Obrigada, quero. Lá. Tá joia, obrigada. Beijo. Beijo.